Fala pessoal, canal Advogando do Zero, Matheus aqui em mais um vídeo. Hoje estou aguardando aqui da hora para entrar para uma audiência. Resolvi gravar um vídeo para vocês falando justamente sobre o tema, né? Eu quero falar hoje para vocês algumas dicas, né, para audiências que eu acabei pegando aí, né, nesse tempo que eu estou advogando. Eu já tenho vídeos aqui no canal sobre o tema, mas eu queria dar uma renovada neles com as novas experiências que eu tive, né? Algumas delas que podem acontecer aí com vocês. Então o tema é de bastante relevância aí para quem está advogando, seja quem está iniciando na carreira ou seja quem já está há algum tempo na carreira, né? Então eu queria, antes de começar, né, propriamente as dicas aqui, queria pedir o apoio de vocês deixando o gostei no vídeo, né, deixando um comentário aí do que você está achando. Tô tentando voltar uma rotina de vídeos aqui pro canal. Então esse modo que eu acabo falando com vocês, né, essa simplicidade, eu não sei se isso acaba atraindo mais público ou repelindo o público, né, que eu já tenho, porque assim, eu não tenho muita condição de pegar, fazer uma edição ou trazer um fundo panorâmico aqui ou alugar uma Mercedes para fingir que eu tô milionário com a advocacia, né? Então é bem verdadeiro o conteúdo. Então me diz o que você tá achando. Mas vamos lá, né? Dicas para audiências aqui que eu acabei pescando nesse tempo advogando. Recentemente eu fui fazer uma audiência e por uma empresa eu levei um preposto. Era uma audiência simples, uma audiência do juizado especial, audiência simples, levei um preposto. Antes de audiência é bom, né, trocar uma ideia com quem vai ser o preposto e tal, mas eu orientei que seria um processo simples, né, já tinha passado a fase ali de especificar provas. No juizado não tem esse rito da especificação de provas, né, o juiz inclusive do juizado nem abre prazo para especificação de provas, você faz isso na inicial e na contestação. Mas, como o rito do juizado acaba sendo, né, à luz da justiça que se opera aí, né, o juiz abriu um prazo ali para especificar testemunhas, né, trazer o rol de testemunhas e pedir as provas que fossem necessárias sob pena de indeferimento. E acaba que, nesse processo, a requerente não pediu nenhuma prova, pediu julgamento antecipado, ou se fosse indeferido o julgamento antecipado, pediu apenas a oitiva de testemunhas, certo? Não houve pedido de depoimento pessoal, mas, e aqui vai a primeira dica para a audiência, sempre esteja preparado para tudo. Então eu levei um preposto, porque o depoimento pessoal pode ser tomado de ofício pelo juiz. E foi isso que aconteceu. Então isso é uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui de dica, esteja preparado para tudo. Por mais que você pense, é um processo simples, juizado especial, não vai acontecer nada demais. Nesse caso, o juiz tomou o depoimento do meu preposto de ofício, e se a gente não tivesse minimamente preparado, a gente podia tomar ré nesse processo, que é um processo que a natureza dele ali, pelos fundamentos, os fatos, as provas, a gente ganharia. Então, são coisas assim que acabam me atiçando para trazer para vocês essa dica de estar preparado para tudo. E como que você vai fazer isso? Você tem que ler o processo, você tem que conhecer o processo civil, você tem que conhecer o rito do processo civil, você tem que conhecer as questões de juizado, as questões da justiça que você vai operar, né? Se é justiça do trabalho, juizado, justiça criminal, você tem que atuar e tem que entender o processo. Isso é o primeiro. Então, esse tipo de coisa que acontece acaba me motivando a trazer vídeos como esse, para incentivar o estudo. Inclusive, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, se já saiu, mas eu estou elaborando um mini curso de juizado especial, que vai estar aqui na descrição. Se você tem interesse em aprender a advogar no juizado especial, né, com técnica, com profissionalismo, eu estou bolando ainda o curso. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele ainda não está pronto, mas talvez você esteja assistindo esse vídeo no futuro e já tem o link aqui na descrição. Bom, a segunda dica para a audiência é sempre mostrar respeito com imponência, sem ser rude, né? Você não pode ser rude com os colegas advogados, muito menos com o juiz. Eu já tive péssimas experiências em audiências com advogados que são assim, truculentos com a parte, comigo, né, como advogado, e às vezes até com o juiz. Então o desrespeito, a forma de falar numa audiência não pode ser agressiva, né? Você pode ser um advogado agressivo, né, no trato, né, com a negociação, isso pode ser uma estratégia, né, ser agressivo, mas nunca contra o juiz, nunca contra o advogado ou a parte. Você pode ser combativo o quanto você quiser, porém
com o devido respeito. Então, em hipótese alguma, usar palavras de baixo calão, em hipótese alguma, interromper a fala do juiz sem usar uma questão de ordem ali. Então, são dicas banais, né, para alguns, mas que é sempre bom lembrar antes de entrar numa sala de audiência. Você nunca pode ser visto como aquele advogado desrespeitoso, aquele advogado truculento, aquele advogado que não tem técnica, né? Eu acho que o mais importante hoje em dia que falta no judiciário é técnica. Então, tem que ser bem tranquilo na hora de fazer a audiência. Lógico que você pode e deve ser combativo, você pode ser agressivo como uma técnica de negociação. O que eu estou dizendo é que o respeito e a técnica tem que imperar, certo? E, por fim, e essa dica assim, a mais banal de todas, você já deve ter ouvido em tudo quanto é canto, que é se manter calmo, né? E como que você faz isso para se manter calmo? Eu, por exemplo, audiências mais pesadas, eu ainda fico um pouco ansioso. Ainda dá aquele frio na barriga, ainda dá aquele suador na mão assim. Mas, para eu me manter mais calmo, eu estudo o processo para não ter absolutamente nada naquele processo que eu não tenha visto. Para não ser surpreendido, porque o principal gatilho de ansiedade é a surpresa, né? Você ser surpreendido com algo que você não sabe. Se você sabe o processo, você sabe o que está fazendo, isso não vai acontecer. Então, essas são as dicas que eu trago aí para vocês hoje, né? 2024, né? Estamos aí no segundo semestre de 2024. São as dicas que eu trago para você com 3 anos aí de advocacia. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.